Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vim aqui um pouquinho, falar sobre o sujeito. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela Araújo, dou aula no Colégio Cosmorama de língua portuguesa e hoje eu vim falar um pouquinho para o sétimo sobre o que seria o sujeito, tá? No livro de vocês, na página 30, ele dá uma introdução com um texto, explicando o que seria o sujeito. Antes da gente entrar a fundo nessa questão do sujeito, o livro traz uma recordação do que seria, qual é a diferenciação entre frase, oração e período. E eu acho importante a gente também relembrar aqui. A frase é todo enunciado linguístico com sentido completo, terminando em pausa, bem definida, com ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Ela pode ter verbo ou não. E aí eles têm uns exemplos aqui. Uma bola, claro que é uma bola, e silêncio, tá? Já a oração é todo enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Exemplo, o pai deu uma bola de presente ao filho. Deu, verbo. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Procurou, verbo. Então, a diferença da frase para a oração é que a frase ela não gira em torno do verbo e a oração sim, tá? E o período, que é a frase organizada em uma ou mais orações. Dependendo do número de orações que compõem o período, ele é classificado como período simples ou composto. E o que seria o período simples? Ele é formado por uma única oração, tá? É aquele que só tem um verbo. Não precisa de manutenção, não precisa de manual de instrução. Precisa verbo, como que só tem um, é classificado como um período simples, tá? O composto, formado por duas ou mais orações. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse legal. Então, quantos verbos eu tenho? Agradeceu, desembrulhou, disse. 3 verbos, 3 orações. Então, um período composto. Em geral, as orações se estruturam a partir de 2 termos essenciais que são o sujeito e o predicado. Nesta aula, focaremos no ensino do sujeito e seus tipos. Então, agora a gente pode falar do sujeito porque vocês já sabem a diferenciação entre frase, oração e período, tá? O sujeito é o elemento sobre o qual se declara algo na estrutura da oração. O sujeito é o termo capaz de estabelecer a concordância com o verbo. E aí, dentro dessa questão do sujeito, nós também trabalhamos o núcleo do sujeito. E ele diz o seguinte: quando o sujeito é composto por várias palavras, é possível notar que uma delas tem mais importância. A expressão de maior carga significativa, em torno da qual giram as demais, nomeamos de núcleo do sujeito. Então, temos aqui de exemplo, a bola cheirava a nada. Quem é o núcleo do sujeito? Então, o sujeito vai ser a bola, certo? E o núcleo do sujeito é bola, porque é bola que gera toda a oração, tá? Então, temos aí o sujeito a bola, núcleo do sujeito, bola. As meninas estudiosas ganharam medalhas na escola. Núcleo do sujeito, meninas. Sujeito, as meninas estudiosas, tá? Vamos aos tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, que possui apenas o núcleo, Temos de exemplo aí, o garoto era bom no jogo. Garoto, núcleo do sujeito, Sujeito simples porque só tem um. Letra B, composto, possui 2 ou mais núcleos. Exemplos, Marcos e Mateus passaram no concurso, Quem seria o núcleo do sujeito aí nesse caso? Marcos, Mateus, tá? Sujeito oculto ou desinicial. Ocorre quando o sujeito não vem expresso na oração, mas é facilmente identificado por meio da desinência verbal. Comprei um carro novo. Eu comprei. Então, ele vai ser um sujeito oculto e é fácil de lembrar dele porque ele vai vir ou com eu ou nós, tá? Mas provavelmente vem mais com eu. Comi o bolo, caminhei hoje e por aí vai, tá? Indeterminado.
ocorre quando a informação contida no predicado refere-se a um elemento que não pode ser identificado. Ligaram para você. Quem ligou? Né? Acredita-se em vidas em Marte. O sujeito indeterminado pode ser formado de duas maneiras. Verbo na terceira pessoa do plural, não havendo sujeito expresso na oração, nem a possibilidade de encontrá-lo no contexto. Exemplo, bateram a porta. Quem bateu? Verbo na terceira pessoa do singular, mas índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, precisa-se de professores, vende-se casas. Então, qual é a diferença do sujeito oculto desenencial para o sujeito indeterminado? É que o sujeito oculto ele vai vir sempre na primeira pessoa. E o sujeito indeterminado ele vai trabalhar com a terceira pessoa, tá? Sobre a oração sem sujeito, né? São as orações que trabalham com os fenômenos da natureza, tá? Aí temos aí, ocorre quando a informação veiculada pelo predicado estiver centrada no verbo impessoal. Verbos que indicam fenômenos naturais, chover, ventar, nevar, trovejar, anoitecer, amanhecer e relampear. Aí temos aí também, de exemplo, choveu muito durante a madrugada, né? Que é todo predicado, porque essa oração não tem sujeito. Os verbos fazer, ser, estar na indicação de tempo, cronológico ou clima. Faz 3 dias que não o encontro. Predicado, porque também não tem sujeito aí. É 1 hora, não tem sujeito. Está calor, não tem sujeito, tá? O verbo haver no sentido de existir ou indicações de tempo transcorrido. Havia 2 moças na sala. Também não tem sujeito. Há 5 dias que não vejo meu pai. Também não tem sujeito. Então, é só para vocês poderem entender. Essas regras são bem básicas. Tem tudo isso aí no livro de vocês. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade de compreender, né, o sujeito. E é só gravar as regrinhas, tá? Prestar atenção nisso que eu falei em relação ao indeterminado para o oculto, do simples para o composto e da oração sem sujeito, tá? Então, é muito tranquilo. Espero ter ajudado um pouquinho mais vocês aí. E estou disponível sempre que vocês precisarem, tá? Podem me ligar, me mandar o WhatsApp, falar comigo por e-mail, que eu respondo de qualquer jeito, tá, pessoal? Espero que vocês façam uma boa prova e queria dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.